Olá, namastê, namastê, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Adriane, boa noite Marília, boa noite Marines, namastê. Nosso tema hoje é Yoga e Cristianismo. Namastê. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Eu acho que todos conhecem, né? Já viram essa imagem de São Francisco de Assis, o Yogi de Assis, o grande Yogi de Assis, nosso querido Poverelo de Assis. Já falei em várias palestras a respeito de São Francisco, como alguns de vocês sabem, sou autor de Francisco, o Grande Yogi de Assis, e quando nós vamos a Assis, nós sempre vemos uma estátua dele em tamanho natural, nessa mesma postura, com queixo na horizontal, coluna vertebral ereta, um verdadeiro yogi, em tamanho natural, subindo lá para São Damião. Lá está a estátua do Poverelo de Assis, do grande yogi de Assis, nosso querido São Francisco. O tema dessa live de hoje tem a ver com o que ocorreu essa semana. Algumas pessoas me questionaram. Eu acho graça, assim, me perguntando, mas como assim yoga e cristianismo? Que história é essa? Yoga não tem nada a ver com cristianismo. Tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver. Quando compreendemos a essência tanto do yoga quanto a essência do próprio cristianismo, nós percebemos que tem tudo, tudo a ver. Marília, você não está ouvindo? Todos vocês estão me ouvindo? Podem me ouvir? Podem me ouvir? Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Podem me ouvir? Peço que vocês me respondam. Não estão me ouvindo? Sim, então é só a Marília que não consegue me ouvir. Marília, provavelmente é sua conexão, então. No caso aqui eu não tenho como aumentar. É vocês que têm que aumentar o volume em casa. Preciso que me confirmem se dá para ouvir normal, se estão me ouvindo bem. O volume aí é com vocês em casa. Ok, então. O meu primeiro livro, inclusive baseado no pai do yoga no Ocidente, na verdade existem dois pais, não é? Dois pais do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda. É graças a eles que o yoga chegou ao Ocidente, é graças a eles que nós podemos hoje falar abertamente a respeito desse darshana. O yoga é um darshana. O que é darshana? É uma escola de sabedoria da religião mais antiga da humanidade, que é o hinduísmo. O hinduísmo é a religião máter, é a religião, é a tradição espiritual mais antiga de onde surgem todas as outras tradições. E foram Swami Vivekananda em 1893 e Paramahansa Yogananda em 1920, é então que nos trouxeram esse presente, que nos brindaram com esse grande presente que é o yoga. E todos eles, Swami Vivekananda foi discípulo de Ramakrishna Paramahansa. Ramakrishna, o grande avatar, um dos grandes, na verdade, avatares do século XIX na Índia. Ramakrishna teve uma experiência em êxtase, em samadhi com Jesus Cristo. Dizem que Ramakrishna não conhecia nenhuma imagem de Jesus e certo dia ele entrou na casa de um discípulo. E a primeira imagem que Ramakrishna viu de Jesus foi aquela imagem, uma imagem católica de Nossa Senhora, né, de Maria, segurando o bebê Jesus no colo. Segurando o menino Jesus no colo. Essa foi a primeira imagem que Ramakrishna viu de Jesus. E quando ele viu aquela imagem, que para o yogi, para o hindu,
a imagem da mãe é a mãe divina, é a própria mãe divina. E Ramakrishna é conhecido como o filho da mãe divina. Assim como Jesus ficou conhecido como o filho do homem, Ramakrishna na Índia ficou conhecido como o filho da mãe divina. E ele, ao ver então aquele gesto da mãe segurando o bebê Jesus, o filho Jesus, ele entrou em êxtase, ele entrou em samadhi. A consciência dele se expandiu, ele teve a percepção do cristianismo profundo realizado dentro dele. Um pouco depois ele saiu para caminhar no Panchavati, Panchavati que significa 5 árvores sagradas, é um jardim. Inclusive eu estive lá em 2016 nesse lugar sagrado. E Ramakrishna ali caminhando em êxtase no jardim do Panchavati, ele viu um homem se aproximar. E era um estrangeiro, não era um indiano. E esse homem veio se aproximando de Ramakrishna e Ramakrishna ouviu uma voz interna, uma voz divina, falando a ele: esse é o Filho do Homem. Ou seja, era Jesus, ele estava tendo uma visão de Jesus. E o Filho do Homem se fundiu ao Filho da Mãe Divina, Ramakrishna, e se tornaram um só em êxtase. O grande Ramakrishna Paramahansa do século XIX, ele teve uma experiência com Jesus Cristo, de unificação com Jesus Cristo, como o próprio Paramahansa Yogananda, décadas depois, também teve essa experiência de unificação com Jesus. Inclusive a missão de Yogananda foi não só trazer a Kriya Yoga ao Ocidente, não é? A quintessência da Raja Yoga. Raja Yoga é a yoga régia, a yoga contemplativa. Em 1920, Yogananda veio trazer esse presente a nós ocidentais. Mas não só isso, o grande trabalho de Yogananda foi também unir Oriente e Ocidente, Cristo e Krishna, mostrar a unidade subjacente entre essas duas tradições religiosas. Yoga como um darshana do hinduísmo e o cristianismo, que vem do Cristo Jesus. Todo o trabalho de Yogananda foi baseado nisso. Inclusive, os seus comentários do Novo Testamento, que são 2 volumes enormes, a segunda vinda de Cristo, traz todo esse conhecimento demonstrando a unidade subjacente entre essas tradições. Então, ele demonstra por meio de seus escritos e por meio de sua própria vida que yoga e cristianismo têm sim tudo a ver em sua unidade, em sua essência esotérica, mística, não na visão superficial, não na hermenêutica superficial, ortodoxa e dogmática, mas na experiência, que é o verdadeiro cristianismo. Quando falamos no autêntico cristianismo lá do início do tempo de Jesus, os gnósticos que foram perseguidos, não é, que inclusive os seus escritos foram considerados hereges, aquele povo, aqueles devotos do Cristo Jesus foram os autênticos cristãos. E isso tem sido reconhecido por grandes estudiosos dentro do próprio cristianismo atual. Bada Greaves, Thomas Merton, William Johnston, John Mann, são grandes escritores beneditinos, trapistas, ou seja, contemplativos da própria Igreja Católica, ligados sim ao Vaticano, e que tecem e demonstram esse diálogo entre yoga e cristianismo. John Mann, por exemplo, escreveu uma obra, um livro pequeno, um livro fino, A Yoga Cristã, em que ele fala de sua experiência com o yoga na Índia. Ele, sendo um monge católico, não é, um monge da ordem beneditina, inclusive São Bento, que fundou a ordem dos beneditinos, foi um yogi cristão. São Bento foi encontrado dentro de uma caverna, meditando em êxtase, e já tinha ali alcançado a santidade por meio de práticas muito semelhantes ao yoga. E os exicastas do deserto, os pais e mães do deserto, cristãos que iam lá para as montanhas no Egito praticar essa exíquia. Exíquia quer dizer quietude. O que nós no yoga chamamos de nirodha, ou seja, o acalmar das vítreas, o acalmar da mente, para que Deus possa surgir em nós,
os cristãos chamam de exíquia. Então, Bento de Núrcia foi encontrado dentro dessa caverna, dentro de uma caverna na Itália, em Núrcia, em êxtase, já um santo autêntico, de forma muito semelhante aos iogues da Índia. E os beneditinos, então, eles têm todo esse trabalho de escrever a respeito desse diálogo entre o yoga e o cristianismo. Em 2008, baseado nesses ensinamentos de Yogananda e desses grandes mestres, tanto da Índia quanto também do Ocidente, eu escrevi meu primeiro livro, Jesus, o Cristo Yogi, em 2008. Fui convidado por um professor de São Paulo, ele leu a obra. Depois de Jesus, o Cristo Yogi, eu acabei mudando o título para o Cristianismo Original. Hoje é o Cristianismo Original, apesar de que já está esgotado nas livrarias. Eu tenho exemplares comigo. Mudei o título e acrescentei vários capítulos. E eu fui convidado, então, em 2008 foi lançado o livro, em 2009 fui convidado por um professor de São Paulo para realizar uma palestra a respeito de Jesus, o Cristo Yogi, lá em São Paulo, nessa escola de yoga em São Paulo. E quando cheguei, fiquei muito surpreso com a surpresa dos professores de yoga. Eles riam, como assim, Jesus Yogi? KKKKK. Como Jesus pode ser um yogi? Eu perguntei a eles, meus queridos, vocês nunca leram Ramakrishna, Paramahansa, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda? Peguem Patanjali, o sistematizador do yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, Yamas e Niyamas. Aquilo ali são os 10 mandamentos da Torá, da lei mosaica, da lei de Moisés. Não matar, não cobiçar o que é dos outros, não roubar, não mentir. Os yamas e niyamas do yoga estão lá nos 10 mandamentos da Torá judaica, das leis de Moisés. Peguem todos os ensinamentos, tanto do Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Boa noite, Nadeja, Namastê, boa noite, Jamile. Bhakti Yoga, Karma Yoga, os ensinamentos tanto Vaishnavas, dos Bhaktas, quanto dos Karma Yogis, dos Jnana Yogis, dos Raja Yogis, comparem com os ensinamentos que estão contidos nos textos sagrados do Ocidente, tanto do canonismo, tanto da Bíblia cristã canônica, quanto dos chamados apócrifos, dos evangelhos apócrifos. Coloquem lado a lado e vocês verão que o que Jesus ensinou, a Bíblia, que nós temos tanto medo da Bíblia, porque quando pegamos a Bíblia não entendemos o que está escrito ali, é yoga. A Bíblia é yoga puro. Onde está o reino de Deus, como os fariseus perguntaram a Jesus? O que Jesus afirmou está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 a 25. É yoga. Jesus ensinou a oração não como a dos fariseus, que eram os judeus ortodoxos, que interpretavam a Torá ao pé da letra em sua hermenêutica superficial. Jesus ensinou exatamente como os iogues. Não façam como os fariseus que oram em voz alta, porque eles em verdade já receberam o seu galardão. Entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha as indrias, os sentidos, e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio, em seu coração. Isso é yoga. Tudo que Jesus ensina no Novo Testamento, como afirmei, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos canônicos, bem como os evangelhos apócrifos que foram negados pela ortodoxia cristã, tudo isso é yoga. Pegue o evangelho, por exemplo, o evangelho de Tomé, o Dídimo, o evangelho apócrifo de Tomé, que hoje é reconhecido como o quinto evangelho, e muitos estudiosos creem que o quinto evangelho, o evangelho de Tomé, tenha servido de inspiração aos outros evangelhos, chamados canônicos. Pegue o terceiro logion do Evangelho de Tomé
E Jesus ali afirma. O que Jesus afirma ali não é só misticismo, não é só esoterismo, é algo totalmente lógico, inegável. Ele afirma: se vossos guias vos afirmarem que o reino está nos céus, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão e sereis ilusão. Ou seja, Maya. Isso é yoga. Quando vemos as vidas dos grandes santos como Swami Narayan, o próprio Ramakrishna, como citei, Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, e tantos outros, Swami Trailanga, Lahiri Mahashaya, o próprio Suyukteso, a mestre de Yogananda, Ananda Maimá, a mãe saturada de beatitude, Giribala, outra grande santa, também da Índia, e tantos outros. Pegamos a biografia desses seres divinos que existiram aqui na Terra, inclusive Yogananda andava ali nas ruas dos Estados Unidos, em pleno século XX, em carne e osso. Peguem a vida desses seres divinos que santificaram o solo da Índia ao longo de milênios. Compare com a vida dos santos cristãos. É a mesma coisa, é a mesma verdade. A vida de Valmiki, por exemplo, o autor do Ramayana. Inclusive eu gostaria de ler para vocês, esse aqui é o meu livro, Francisco, o Grande Yogi de Assis, que alguns de vocês já conhecem, e O Encantador de Pessoas, que é outro livro também de minha autoria. Também esses livros todos estão esgotados nas livrarias, ainda tenho alguns exemplares comigo. Eu gostaria de ler para vocês a história de Valmiki, o autor do Ramayana, o texto sagrado épico que conta a história de Rama, o grande avatar de Ayodhya. Rama foi uma encarnação de Vishnu. O que é Vishnu? Vishnu é a consciência do Filho unigênito. Então nós temos Brahma, Vishnu, Shiva. O que no cristianismo chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo é Brahma, Vishnu e Shiva. Então como que o yoga não tem relação com o cristianismo? Tem toda a relação mística, esotérica e até simbólica. Todos os simbolismos presentes no hinduísmo, no yoga, quando bem examinados, também estão presentes no cristianismo. A própria cruz, a suástica mal utilizada por Hitler, né, ele pegou a suástica e a cruz. É um símbolo cósmico, é um arquétipo cósmico. Hitler apenas inverteu a suástica a alguns graus. Então ele transformou um símbolo divino, um símbolo sagrado, quando está em pé. Se você inverte alguns graus, vira o quê? Vira algo satânico, vira magia negra, feitiçaria, satanismo, que foi o que Hitler fez. Mas todos os símbolos estão presentes em todas as tradições como arquétipos divinos, como o próprio Brahma, o Vishnu, Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria história de Valmiki é a história de um ser santo, como seria qualquer outro na tradição cristã. Eu gostaria de ler então essa história do grande Valmiki, narrada por Swami Vivekananda, como eu conto aqui no livro Encantador de Pessoas. Há muitos séculos na Índia havia um jovem que, apesar de sua bela constituição e robustez, era incapaz de encontrar um trabalho para sustentar sua esposa, filhos e pais idosos. Aventurando-se nos maus hábitos do roubo, transformou-se num salteador, subtraindo ilegalmente dos viajantes aquilo que lhes pertencia, ou seja, ele se tornou um assaltante. E o assalto, o roubo, isso é contrário ao sagrado Dharma. Asteia quer dizer não roubar, não tirar do outro aquilo que não me pertence. Se não é meu, não é meu. Ah, mas aquela pessoa ali é rica, eu posso roubar dela. Não, não pode. Você não sabe quais os meios ela utilizou para alcançar, para se tornar rica. E se ela trabalhou de forma honesta. E se ela conseguiu aquilo que ela tem
de forma honesta, e mesmo que ela tenha roubado para chegar onde chegou, ainda assim cometer um outro erro para justificar um erro, ou seja, roubar para justificar, sou uma vítima, por exemplo, da sociedade. Não, queridos, você não é vítima da sociedade, você é vítima de você mesmo. O yoga não ensina isso. Somos vítimas de nós mesmos, de nossos pensamentos errados, de nossos sentimentos errados. Mas a sociedade é má para comigo, então seja bom para com a sociedade. É isso que o yoga ensina. Então, asteia, não roubar nem objetos físicos, nada de material dos outros, porque não é seu. Também não roubar ideias, não é? Isso é plágio. Isso nós aprendemos na faculdade, na universidade, não roubar ideias alheias. Como também não roubar sentimentos, como não roubar energia. É outra coisa bem interessante que o yoga nos ensina. Não roubar energia dos outros. Certa vez, vocês já devem conhecer aquela foto Kirlian, né, que tira a aura, fotografa a aura humana, a energia humana. Certa vez eu era adolescente e estava em São Luís, no Maranhão, com meus pais, e fomos a um shopping e havia lá, eles estavam tirando, havia um rapaz que estava fotografando a aura com essa máquina, e eu pedi a meu pai que pudesse tirar uma foto de minha aura, né? E é interessante que ali no diagnóstico aparece no diagnóstico deles quantos vampiros astrais energéticos, né, você tem à sua volta. Então, a asteia não é só não roubar coisas físicas, mas também não roubar energia, ideias, pensamentos e energia dos outros. Quando eu comecei minhas práticas de meditação aqui em Brasília, em uma cidade satélite de Brasília, que é Taguatinga, era um pequeno grupo de meditação que eu frequentava. E passava uma hora e meia ali, eu sentia aquela paz profunda e aquela energia, porque quando você medita com total concentração, dharana, bhakti, devoção, você passa a sentir o seu campo energético, você sente os seus chakras, e é uma sensação indescritível de paz interna. E eu tinha então que voltar para casa de ônibus, mas eu me lembro que eu entrava no ônibus, nessa época eu ainda não sabia me proteger energeticamente. Você deve criar um campo de força em torno de você, que é essa proteção energética que tanto precisamos. E nessa época eu ainda não sabia disso. Então eu entrava no ônibus e a sensação que eu tinha era que haviam ali 40 pessoas armadas apontando um revólver energético. Isso é um assalto energético. Eu era literalmente assaltado energeticamente falando. Passava-se 3, 4 quadras dali do local onde eu praticava as minhas meditações, nesse pequeno grupo da irmã Leonora. Quando eu descia do ônibus, era como se eu não tivesse meditado. Não só não tivesse meditado, mas era como se realmente eu estivesse totalmente sem energia. Ou seja, eu era literalmente vampirizado, sugado toda a minha energia. Então, asteia, né, nos Yoga Sutras de Patanjali, é não roubar. Claro que aquelas pessoas que estavam no ônibus não tinham a menor consciência do que estavam fazendo. Era um roubo inconsciente, era um assalto inconsciente, elas não sabiam. Como eu entrava no ônibus cheio daquela energia, inconscientemente aquelas pessoas que estavam ali promoviam o roubo energético, o assalto energético. O resultado é que eu tinha que chegar em casa, tomava um banho de sal grosso para me purificar e tinha que voltar à prática da meditação, ia para o meu quarto meditar, começar tudo de novo, até aprender a me proteger. E confesso a vocês que a minha maior proteção foi quando encontrei o meu guru, quando encontrei Paramahansa Yogananda. Encontrar o seu guru, aquele ser divino que tem por missão espiritual te levar de volta para casa, é como encontrar Deus.
E quando encontrei Yogananda, quando vi a foto dele no livro A Autobiografia de um Yogi, foi aquela conexão automática. Inconscientemente eu soube que ele era o meu guru. E de forma automática eu percebi essa proteção, essa energia. Claro que eu preciso meditar, preciso sim praticar os ensinamentos dele, as técnicas, as orações, os mantras, a Kriya Yoga, obviamente. Mas eu tenho hoje essa proteção dele. Se eu entro num ônibus, hoje já não sou mais assaltado como antes, porque agora eu tenho a proteção, essa proteção energética. Então, asteia é não roubar. Continuando a história de Valmiki. Aventurando-se nos maus hábitos do roubo, transformou-se num salteador, subtraindo ilegalmente dos viajantes aquilo que lhes pertencia. Mas apesar de suas atitudes injustificadas, ninguém na família levantava qualquer suspeita sobre a índole do rapaz, acreditando nele total confiança pelos bens materiais e alimentos que levava para casa. Certo dia, quando iniciaria mais um de seus assaltos, abordou sem o saber um grande homem de Deus, um desses grandes santos que de tempos em tempos povoam a Mãe Índia. O nome desse santo era Narada. Anunciando o assalto, ficou surpreso com a reação do santo que lhe disse: Por que queres roubar-me? Gravíssimo pecado é roubar e assassinar o próximo. Por que cometes tão grande pecado? O assaltante, Valmiki, jamais havia sido desafiado com tal pergunta antes, o que o surpreendeu muito, dizendo: Assalto porque não tenho outro trabalho e preciso sustentar minha família. Então o santo respondeu: Mas você acredita que tua família participa satisfeita de tais atos para sustentá-la? Mas é claro que sim, pois sou o único a sustentá-los. Então ata-me, disse o santo, os pés e as mãos, e deixa-me aqui. Vá à tua casa e pergunta a teus parentes o que acham de tua atividade como forma de sustento deles. Pergunta se desejam participar do teu pecado. Movido pela curiosidade e no afã de provar àquele homem santo que estava errado, o assassino e salteador amarrou o santo homem e foi para casa. Ao chegar à sua residência, perguntou ao pai: Pai, o senhor sabe como te sustento? Não, meu filho, não sei. Sou um salteador de estradas, roubo os viajantes e, se preciso for, também os mato, caso resistam ao roubo. Como pode ser assim, meu filho? Fique longe de mim. Tu és um pária. Então foi até sua mãe e fez a mesma pergunta. Muito assustada, ela respondeu: Que coisa triste, meu filho. Mãe, queres compartilhar de meus pecados? Por que, filho meu, haveria de fazê-lo? Nunca roubei a ninguém. E mais uma vez o salteador formulou a mesma pergunta, mas desta vez à sua amada esposa. Absolutamente, disse ela, como meu marido, tenho o dever de me manter de forma honrada e não por meio de atos como esses. Somente assim o salteador percebeu que sua conduta não era a mais desejada e que seus entes mais queridos se negavam a participar de tais pecados. Retornando ao lugar onde havia deixado o santo amarrado, desamarrou, narrando o ocorrido. Caindo de joelhos aos pés do santo, gritou compungido: Salva-me, salva-me! Que devo fazer? Com olhar complacente, o santo disse: Filho, abandona para sempre este gênero de vida, pois já viste que nenhum dos teus aprova o que fazes e te desprezam ao saber quem és.
participam da tua prosperidade, porém, quando nada tiveres para dar-lhes, hão de abandonar-te. Muda a tua vida e adora aquele que está sempre ao nosso lado e que nunca nos abandona, porque o amor não conhece nem o engano e nem o egoísmo. Narada ensinou ao assaltante como adorar a Deus. Movido por grande desejo de realizá-lo, foi para as selvas praticar a contemplação e a oração profunda. Os anos se passaram e aquele homem esqueceu completamente sua antiga história. Em estados profundos de êxtase, nem mesmo percebia os formigueiros ao seu redor. Após alguns anos, uma voz disse: Levanta-te, ó sábio. Sábio? Sou um ladrão. A voz insistiu: Já não és um salteador de estradas, mas um sábio purificado. Esquece teu antigo nome, por teres atingido tão grande realização que nem mesmo percebes os formigueiros ao teu redor. Chamar-te-ás Valmiki, ou o que nasceu entre os formigueiros. Como falei no início, Valmiki é o autor do Ramayana e também dos 18 Puranas. Purana quer dizer antigo, são textos que contam histórias de devas, de santos, de homens e mulheres santos da Índia. Ele se tornou esse grande escritor após alcançar a iluminação. Durante anos e anos de prática, ele entrou em um estado, repetindo o nome de Rama. O santo, aqui o texto não conta, mas o santo ensinou a ele: pratique o nome de Rama. Rama foi uma encarnação de Vishnu. Vishnu, como falei, a segunda pessoa da Trimurti hindu. Dentro de uma concepção, de uma analogia, de uma visão cristã, Vishnu seria Cristo. Então ele passou anos repetindo o nome de Rama, 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 Rama. Entrou em um estado tão profundo de consciência que ele perdeu a consciência do mundo. E quando ele voltou a si, anos, muito tempo depois, ele já era um santo. Nem tinha consciência de sua própria santidade. Ora, o pobre homem, um coitado salteador e assassino, transformou-se num dos maiores santos da história da humanidade e dos maiores autores de todos os tempos. Conta Swami Vivekananda que um dia, quando Valmiki foi banhar-se no sagrado Ganges, observou um casal de pombos que cirandavam, beijando-se com carinho. Valmiki admirava o casal de pássaros, quando subitamente uma flecha passou zunindo ao seu ouvido e matou o pombo. Com muito pesar, a pomba deu voltas ao redor do cadáver de seu amado, demonstrando grande sentimento pelo companheiro perdido. O agora santo Valmiki indignou-se com o que viu. Olhando para trás, percebeu o caçador que se espreitava na escuridão. Possuído de nobre indignação, bradou sem cortesia: Que miserável sem noção de piedade! Nem o amor pôde deter tua mão assassina? Movido pelo assombro de suas próprias palavras, pensou: Que estou dizendo? Jamais falei assim antes. Então, Vivekananda conta que Valmiki ouviu uma voz, exortando-o a nada temer, pois de seus lábios brotariam a poesia, e a voz ordenou-o a escrever a respeito da vida de Rama, em linguagem poética para benefício do mundo. Vivekananda ensinou que o primeiro verso do Ramayana é uma torrente de piedade brotando do coração de Valmiki. Lemos na própria Bíblia cristã que Jesus fala: de seus frutos os conhecereis, pelos frutos. Os frutos do yoga são o próprio bem. Isso é inegável, tanto para o corpo, Ratha Yoga, os exercícios, os asanas físicos para a saúde física, como também Raja Yoga, para a mente, para o acalmar das vítreas, para que você possa entrar nesse silêncio interior, como o próprio Yogananda afirmava,
Deus começa onde o movimento cessa, onde as vritis, os redemoinhos, e os redemoinhos da mente e as próprias indrias, os sentidos silenciam. Ali Deus começa. Então o yoga ele nos traz essas bênçãos infinitas. Boa noite, André. Namastê para o corpo, para a mente e para a alma. Esse tripé. Yoga não é só corpo. Yoga não é só mente. Yoga não é só alma. Yoga é os três. Como Yogananda dizia, saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual. E isso, em essência, não deixa de ser cristianismo. O yoga anda de mãos dadas com Cristo Jesus. Como falei no início dessa live, contando a história de Ramakrishna, o filho da Mãe Divina, né, que se unificou a Jesus em seu êxtase, em sua visão com Jesus Cristo. Como o próprio Paramahansa Yogananda, trazendo também, nos abençoando, nos brindando com esse diálogo, né, em seus escritos. Aqui é só um resumo, a Yoga de Jesus. Existem 2 volumes enormes da segunda vinda de Cristo, em que Yogananda tece todos os comentários, toda a hermenêutica do Novo Testamento, inclusive de evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé. Ele teve uma experiência, Yogananda, em 1937, ele teve uma experiência super consciente em que ele estava meditando em seu quarto e o quarto se encheu de uma luz. Ele conta que era uma luz azul e de dentro dessa luz ele viu a imagem de Jesus. E da imagem de Jesus desceu um cálice sagrado, um santo graal desceu dos lábios de Jesus e veio até os lábios dele, de Yogananda. Prestem atenção, essa visão foi em 1937. Anotem aí, 1937. E ele então narrou aos discípulos na época. Jesus, nessa visão, o primeiro cálice veio, desceu até ele bebeu desse cálice e o cálice retornou a Jesus. E ele então disse aos discípulos: Jesus me falou palavras que eu guardo em meu coração, mas estas palavras estão registradas no Evangelho de Tomé. Evangelho esse que eu, Yogananda, nunca li. E é verdade, porque essa visão foi em 1937. O Evangelho Apócrifo de Tomé foi redescoberto para a humanidade em 1945, em Nag Hammadi, Alto Egito. Então façam os cálculos, 1937 foi quando ele teve essa visão. 1945 foi quando o Evangelho foi redescoberto. Ninguém jamais tinha lido nessa época o Evangelho de Tomé. Mas o Evangelho de Tomé só foi traduzido para o inglês em 1955. Yogananda deixou o corpo em 52, 3 anos antes de o Evangelho ser traduzido para o inglês. Ele realmente não leu. E o que é que está registrado no Logion? Logion quer dizer palavra, de número 108 desse Evangelho. Diz o seguinte: aquele que bebe do mesmo cálice que eu é semelhante a mim. Ou seja, essa é a tradição dos avatares da Índia, divinas encarnações. Quando Jesus afirmou aos fariseus: eu e o Pai somos um e o mesmo, e por isso foi levado ao sinédrio, ao julgamento e à crucificação, Jesus estava afirmando, na verdade, a tradição dos avatares da Índia e do Oriente. O que é avatar? Divina encarnação. O prefixo ava quer dizer descida e tripassar, é a descida, é a passagem da divindade à carne, como lemos nos primeiros capítulos do Evangelho segundo João, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, na pessoa de Jesus, ou seja, um avatar, uma encarnação divina, como foram Rama,
Krishna e todos esses grandes seres divinos, como falei, que abençoaram ao longo de milênios o solo da Índia. E Paramahansa Yogananda em pleno século XX. Em pleno século XX, como os discípulos tiveram a oportunidade, aqueles que tiveram a bênção de conhecê-lo pessoalmente, sabiam que não era um homem comum. Que não era um homem comum. O próprio brother Anandamoy, o irmão Anandamoy, afirmava: pouquíssimas pessoas não sentem nada perto de Yogananda, pouquíssimas. A presença de Deus em Paramahansa Yogananda era tão grande que ele chegava a curar pessoas só pelo olhar, como existem relatos de pessoas curadas de problemas mentais, via uma luz que saía dos olhos dele e eram curadas. Daya Mata, a grande sucessora espiritual dele, Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão, foi curada de um problema sério de pele que ela tinha. O irmão dela, o Sr. Wright, foi curado de epilepsia. Yogananda ressuscitou uma pessoa, uma mulher que já estava morta na Índia. E ele sempre afirmava: todos esses poderes vêm de Deus, eles não me pertencem, eles pertencem a Deus. A própria Daya Mata, ela dizia: eu conheci todos os poderes que Yogananda tinha, mas nenhum desses poderes me interessava. O que me atraiu a ele não foram os poderes que ele tinha, mas o grande amor por Deus. O grande amor como um grande bhakta, um amante de Deus, foi isso que me atraiu à senda da Self-Realization Fellowship, a prática da Kriya Yoga. Eu gostaria de ler para vocês uma dessas experiências de Yogananda, uma visão de Cristo e Krishna, relatado no livro A Eterna Busca do Homem, editora Self-Realization Fellowship. Isso o próprio Yogananda relatando essa experiência em êxtase. Vi um imenso vale azul, circundado por montanhas que fulguravam como joias. Em redor dos picos opalinos faiscavam neblinas errantes. Um rio de silêncio fluía, de brilho diamantino, e ali, saindo das profundezas das montanhas, via Jesus e a Krishna caminhando de mãos dadas, o Cristo que orava às margens do rio Jordão e o Krishna que tocava flauta às margens do rio Yamuna. Eles me batizaram nas águas radiantes. Minha alma dissolveu-se em profundezas insondáveis. Tudo começou a emitir chamas astrais. Meu corpo, as formas de Cristo e de Krishna, os montes iridescentes, o rio luminoso e o céu longínquo transformaram-se em luzes dançantes, enquanto átomos de fogo esvoaçavam. Finalmente, nada permaneceu, a não ser uma suave luminosidade em que toda a criação palpitava. Ó Espírito, em meu coração curvo-me várias vezes diante de ti, luz eterna em que se fundem todas as formas. Yogananda também afirmava: o verdadeiro yoga e o verdadeiro cristianismo. É isso que devemos resgatar. Assim como o cristianismo autêntico, de certa forma, se perdeu ao longo dos séculos de cristandade, não se perdeu totalmente, ele ainda existe. Ele está presente ainda no bojo da própria cristandade. São os contemplativos, como afirmei no início dessa live, os grandes contemplativos da Igreja Católica, como foi São Francisco de Assis. Os grandes santos, os autênticos santos, foram homens e mulheres contemplativos, como Teresa de Ávila, doutora da Igreja. Teresa de Ávila foi uma yogini, uma perfeita yogini. Eu tenho o calhamaço dos escritos dela. Isso aqui, são várias e várias e várias páginas dos escritos de Teresa de Ávila. Ela fala de meditação. Ela dizia às irmãs carmelitas: vocês querem ter a visão de Jesus, a visão de Cristo? Então olhe para dentro. Faça como a tartaruga que recolhe seus membros para dentro do casco,
Queridos, esse exemplo da tartaruga recolhendo os membros para dentro do casco foi dado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita há 5 milênios. E Teresa de Ávila, essa santa cristã católica, citava exemplos de Krishna. Olhe para dentro. Quando ela escrevia a respeito da contemplação, da meditação, os chamados teólogos censores retiravam aquilo dos textos dela, porque temiam, falavam, não, isso não é coisa de Deus, meditação não é coisa de Deus. A única meditação que existe deve ser a da Bíblia. É você pegar a Bíblia, ler a Bíblia e refletir sobre o que a Bíblia está dizendo. Aí sim, nós aceitamos como meditação, mas meditação de fechar os olhos, como Teresa faz, não, isso não. Até a própria igreja começar a perceber que estavam perseguindo uma santa. Deus exaltava a Teresa de tal forma que ela chegava a levitar, como ocorre com iogues na Índia, como existem exemplos de santos iogues que levitam e que andam sobre as águas. Existem histórias até com o Senhor Buda. O Buda, certa vez, caminhando por uma estrada, viu um iogue em meditação. E ele se aproximou desse yogi, andar sobre as águas, levitar, poderes paranormais existem, são chamados de siddhis, poderes yógicos. Mas o yogi ele não está necessariamente interessado nesses poderes. E o Buda perguntou àquele yogi, o que você conhece, há quanto tempo você está aqui em meditação? O yogi vaidoso respondeu ao Buda, há muitos anos aqui meditando debaixo desta árvore. E Siddhartha Gautama, o Buda, então questionou a ele, o que você conseguiu ao longo desses anos? Ah, sou capaz de atravessar o Ganges andando sobre as águas sem me molhar. O Buda balançou a cabeça e disse a ele, não teria sido mais fácil, você perdeu esses anos todos só para isso? Não teria sido mais fácil pagar uma canoa para atravessar o rio? Então, poderes paranormais estão no meio do caminho entre o santo e Deus. É chegado o momento em que o santo ele tem que deixar esses poderes, se ele almeja a Mãe Divina, como Yogananda mesmo disse certa vez, devolvi todos os meus poderes a ela, a Mãe Divina. Tudo o que eu quero é ela, é a Mãe Formosíssima, nada mais me interessa. O mesmo ocorria com Teresa de Ávila, essa grande santa e doutora. Ela não queria fenômenos, ela não queria poderes, mas Deus exaltava ela na humildade dela, que ela levitava na missa e chegava a tocar o teto da igreja, porque ali os teólogos censores não criam nela, não acreditavam nela, achavam que ela era um personagem dominado por Satã. E quando viam então Teresa com a cabeça encostada no teto da igreja, as freiras vinham, tentavam puxá-la para baixo e não conseguiam, não tinham força para puxar Teresa, e ela em seu coração dizendo a Deus, Senhor, por que fazes isso comigo? Eu não quero aparecer. Tudo o que eu quero é a ti, Senhor. Eu não quero fama, eu não quero aparecer. E Deus falava a ela, acalme-se, Teresa. Acalme-se, estou fazendo isso por minha própria obra, porque foi assim que a própria igreja reconheceu nela uma santa e passou a aceitar os escritos de Teresa de Ávila. E o próprio trabalho dela com as irmãs carmelitas e o grande João da Cruz, São João da Cruz, que foi amigo dela, amigo de Teresa, e outro grande santo. O livro O Amor Não Cansa Nem Se Cansa, escrito por São João da Cruz, o teólogo que não envelhece. João da Cruz afirma, ó alma amada, o que estás a buscar fora está dentro. És tu mesma, o que você busca fora está em você. Olha para dentro. Você está buscando por você mesmo. Isso é yoga. São João da Cruz, amigo de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila chegou a escrever que a alma é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas.
Os 7 candelabros de ouro do Apocalipse, os 7 selos, as 7 igrejas, nada mais são, esotericamente falando, que os 7 centros, vórtices de energia dentro do ser humano. A igreja é aqui, somos nós, como Paulo apóstolo também afirma. Então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. Então Deus está em nós, o reino está em nós. E Teresa falava desse castelo de cristal com 7 moradas, que podemos experimentar Deus de 7 formas diferentes, como afirmou Teresa, essa grande yogini cristã. A Marília perguntou como é o nome do livro de São João. O amor não cansa nem se cansa. É belíssimo, belíssimo, Marília. É yoga puro. Um livro cristão escrito por um santo cristão que foi, na verdade, um autêntico yogi, como São Bento de Núrcia, como Santo Antão do Egito. Santo Antão foi outro grande yogi cristão, meditava em cavernas, até em cemitérios, permanecia em cemitérios, em meditação profunda, em êxtase, era atacado pelos demônios. Aos mais de 100 anos de idade, Santo Antão teve a sua primeira visão de Jesus. Depois de 100 anos de idade, e Santo Antão então disse a Jesus: Senhor, por que demoraste tanto? Por que demorou tanto? E Jesus, nessa visão a Santo Antão, esse grande yogi, esse grande eremita cristão, Jesus disse a Santo Antão: Antão, Antão, eu não demorei. Eu estava aqui o tempo todo dentro de você. Então esses são os grandes yogis cristãos. Yoga e cristianismo são apenas 2 vertentes de uma mesma verdade. Deus é um só. Não importa a veste, ou seja, o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, ele é o infinito e manifestado que se manifesta de inúmeras formas, de infinitas formas, dependendo da devoção daquele que o ama. Essa é a grande verdade. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Os 7 chakras e 7 moradas. Exatamente, Nádeja. Essas moradas são os chakras ou os chakras? São os chakras. As moradas a que Teresa se referia, as 7 moradas, são os 7 chakras, que são os 7 candelabros de ouro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. O Apocalipse de João foi, na verdade, um estado de êxtase, de samadhi, de superconsciência no qual ele entrou. E ele narra: olhei para trás e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Seus pés eram como latão reluzente, de sua boca saía uma espada de fogo, seus olhos eram como pura luz, todo o seu corpo havia um cinto luminoso. Ele teve uma visão de Jesus em êxtase, no samadhi. Samadhi é a superconsciência, como se diz no yoga. Então, yoga, cristianismo, como budismo, como taoísmo chinês, não é? Lao Tse, o grande sábio chinês, como Zaratustra, né? O zoroatrismo, são todas autênticas religiões que surgiram, que foram enviadas ao mundo por grandes santos, grandes iluminados, mas é necessário aos intérpretes, aos hermeneutas, o conhecimento profundo esotérico para que possa promover esse diálogo interreligioso, como fez Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, Ramakrishna e esses outros grandes escritores cristãos, como já citei os nomes. Porque a verdade é uma só. Os homens é que promovem as divisões, os homens é que promovem os sectarismos e as guerras entre as religiões. O próprio Yogananda, para encerrar a nossa live de hoje, ele afirmou: se Jesus, Cristo e Buda estivessem aqui hoje, se abraçariam como irmãos, porque a verdade e Deus são um só. Gratidão, queridos, namastê. Mais alguma questão? Ainda temos aí uns 5 minutinhos. Boa noite, Paulo, namastê.
Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Se não, eu agradeço a presença de todos. Não? Tranquilo? Nada? Então, uma ótima noite, namastê, gratidão. Siga-nos também na Escola de Yoga do Lago. Nós estamos iniciando, eu e Laís Sá, aqui em Brasília, a Escola de Yoga do Lago. E temos aulas de Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, Yoga Nidra, Reiki, tanto online quanto também presencial. Um abraço fraterno, queridos. Namastê, namastê. Paz e bem.